quero dizer para você que Deus está ouvindo as suas orações. Deus está trabalhando nos bastidores. E o que tem acontecido, por mais que você não entenda, pareça que a situação está piorando, porque às vezes você está orando e parece que a situação está piorando, eu quero dizer, é Deus trabalhando para o bem, para a salvação do seu filho, para a resposta das suas orações, amém? Irmãos, eu creio muito. E eu creio que se tem uma oração que Deus ouve, é a oração de mãe pelos seus filhos. Tempo que eu estive afastado, por muito tempo, minha mãe sempre orava e intercedia por mim. E às vezes eu chegava das baladas à noite, encontrava ela orando, e ela olhava para mim assim, e às vezes eu desdenhava dela, né? Falava, por que você está orando? Eu não quero mais saber esse negócio de igreja, de ser crente, não. E ela falava assim, eu ainda vou ver você pregando o evangelho. Né? E eu dava risada. Né? Mas ela estava orando e clamando ao Senhor. Então saiba que a sua oração tem poder diante de Deus e ela será respondida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu queria continuar, irmãos, falando a respeito daquilo que o pastor Ricardo falou semana passada. O pastor Ricardo ministrou sobre a última ceia. Falou sobre o serviço dos santos, sobre como Jesus nos deu o exemplo de servirmos uns aos outros. Eu me senti impelido pelo Espírito a continuar falando. Estava nas células e percebi que ainda dava para aprofundar mais nesse assunto. Então eu quero falar hoje sobre mentiras que nos impedem de servir. Mentiras que nos impedem de servir. E essas mentiras não são necessariamente mentiras nossas, que nós falamos uns para os outros. Mas mentiras que o diabo lança na nossa mente. Setas, dardos inflamados. Mentiras que o inimigo tem falado a respeito da obra de Deus, a respeito do chamado, a respeito de servir. Jesus disse que o diabo, ele mente desde o princípio. Ele é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. O pastor Ricardo, na semana passada, falou que, não sei se você percebeu, mas por 5 vezes ele mencionou a palavra revolução. Quando nós entendermos a importância de servir, haverá uma revolução em nosso meio como igreja, como família. E o inimigo não quer que isso aconteça. E para que isso não aconteça, o inimigo lança mentiras. Porque essa é a estratégia que ele usa para barrar, para impedir a obra de Deus. Nós estamos nesses dias falando sobre isso justamente porque nós estamos recrutando, convocando irmãos para estar servindo. Servindo das mais diversas maneiras possíveis, naquilo que Deus tem chamado você. Para você entender melhor, nós, na rede de adultos, hoje nós temos 13 células. Dessas 13 células, somente uma tem líder em treinamento. Algumas outras, o próprio líder tem que ser também o anfitrião, porque há uma ausência de mão de obra, de irmãos que queiram servir dessa maneira. Quando isso acontece é muito ruim, porque a obra fica paralisada. E o Senhor tem movido o nosso coração para desafiar os irmãos. Eu penso, irmãos, que um crente que ele não tem a mentalidade de servir no reino de Deus, ele está com algum problema, né, na sua mente, na sua programação mental. Né? E esse problema é justamente o quê? As mentiras do diabo. Ah, pastor, mas nós tivemos problemas no passado. Ah, mas veio a pandemia, e isso e aquilo. Tudo bem, irmãos, eu entendo tudo isso. Mas Hebreus capítulo 2 diz que nós recebemos um reino que é inabalável. Amém, irmãos? Então o reino de Deus não pode se deixar abalar por essa circunstância.
Então eu não acredito que alguns irmãos não queiram servir, mas acredito que o inimigo pode estar influenciando através das mentiras. Eu, logo que me converti, a minha mentalidade, né, assim, a minha forma de pensar sempre foi servir. Então, logo que a minha conversão foi muito intensa, eu logo já mergulhei no ministério. Estou falando de 25 anos atrás. E ainda quando adolescente, naquela época nós tínhamos a escola bíblica dominical. E eu comecei servindo na escola bíblica dominical. Eu era o tesoureiro da escola bíblica. Eu recolhia as ofertas dos irmãos ali durante o culto de escola bíblica. Depois servi ao Senhor de diversas formas. Cuidava da mesa de som. Acredite, eu já cuidei da mesa de som. Eram só 6 canais, né? Fácil. Já fui baterista, acredite. Baterista. Mas arranhava só, não tocava de fato. Servi como anfitrião. Servi como líder de célula. Servi ao Senhor como líder de jovens. Líder da diaconia. Enfim. Servi de diversas maneiras na escola bíblica. E sempre tem sido um prazer servir ao Senhor. Mesmo com as dificuldades e com as lutas. E agora eu fui promovido. Agora eu sirvo a todos. Agora eu sou pastor, agora eu sirvo a todos. Essa foi a minha promoção para a glória do Senhor. Então, para mim é estranho alguém que é inserido no corpo de Cristo, que nasceu de novo e não quer servir. Paulo diz que nós fomos salvos para as boas obras. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos servir. Nós vamos servir ao Senhor, servir à casa de Deus, ao reino de Deus, servir aos irmãos, fazendo algo. Mas o inimigo, ele traz amarras, ele traz impedimentos através das suas mentiras, para que você não desempenhe o seu chamado, para que você não sirva. E eu queria falar justamente a respeito dessas mentiras. Então, a primeira mentira que o diabo traz para que não sirvamos é culpa e vergonha. Você que abriu Gênesis capítulo 3, a partir do verso de número 6. Se puder projetar, Gênesis 3, a partir do verso de número 6. Vamos ler junto. A palavra de Deus diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, um detalhe aqui. Quando a Bíblia fala que os olhos deles se abriram, não é que eles tiveram algum tipo de revelação, algum tipo de discernimento. É que, entenda, tinha alguém por trás fazendo com que eles viessem a ver aquilo que eles não tinham visto ainda, através da mentira. Perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste para a companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Amém? Amém, irmãos? É interessante, né? Essa
dinâmica do texto aqui, né? Quando Deus enquadra ali os três, né? O homem, a mulher e a serpente, né? Eu fico imaginando que é mais ou menos como aquele problema que surge, por exemplo, na diretoria de uma empresa. Surge um problema lá e precisa achar o culpado. Quem é o culpado da situação? E aí Deus começa a questionar, né? É mais ou menos assim como se o diretor perguntasse para o gerente, aí o gerente joga a culpa no supervisor, né? Aí alguém vai e pergunta para o supervisor vai e joga a culpa no líder do setor. Aí o líder pergunta para o líder do setor vai e joga a culpa no funcionário, né? Aí o funcionário, ora, não tem para que ele jogar a culpa, né? Aí ele tem que assumir o BO, que foi o que aconteceu, né? Deus pergunta para o homem joga a culpa na mulher. Aí Deus pergunta para a mulher joga a culpa na serpente. Aí a serpente olha de lado, não tem para que jogar a culpa, ela tem que assumir o BO. Fala, é verdade, agora não tem para onde eu correr. Mas o interessante desse texto é que nós vemos aqui que quando Deus está procurando o homem, e quando o homem ele ouve os passos de Deus no jardim, sentimentos inundam o coração dos dois, tanto de Adão como de Eva, que é culpa e vergonha. O texto diz que eles perceberam que estavam nus, sentiram vergonha, sentiram culpa, sentiram medo e por causa disso se esconderam. Você sabe, uma das coisas que mais impedem as pessoas de servirem e atenderem a um chamado de Deus para as suas vidas é a constante consciência de pecado. Infelizmente, ainda temos muitos crentes que por falta de revelação, de discernimento especial, de discernimento espiritual, eles vivem muito mais conscientes dos seus pecados, conscientes das suas falhas, conscientes dos seus erros, do que consciente do perdão, do que consciente da justificação do amor de Deus sobre as suas vidas. Bertusco leu o versículo aqui, né? É o Espírito de Deus guiando, Salmo 32. Feliz é o homem que não tem as suas transgressões imputadas e que tem os seus pecados, o quê? Perdoados. Feliz é o homem que tem essa clareza, que tem essa consciência. Porque alguém que vive constantemente debaixo de culpa e de vergonha, jamais sentirá ousadia, desejo ou vontade de servir a Deus. Porque ele vai estar constantemente debaixo de acusação. E essa acusação é a acusação que vem do diabo, é a mentira que vem do diabo, que nós damos lugar, que nós acreditamos, que você acha que é coisa da sua mente. Então é interessante essa pergunta, né? Você percebe Deus fazendo alguns questionamentos, né? E tem um questionamento muito interessante que Deus pergunta, né? Quem te fez saber que você estava nu? Quem mostrou para você que estava nu? Então é mais ou menos assim, irmãos, é semelhante à pergunta da mãe diante da pergunta de um filho, a resposta da mãe diante da pergunta de um filho. Então o filho chega a alguma conclusão, porque ele faz uma pergunta, mas você percebe que ele não chegou àquela conclusão sozinho. Alguém ou algo está implícito ali que tem uma terceira pessoa envolvida. Então, mais ou menos assim, imagina que seu filho chega para você e pergunta para você, ou mãe ou pai, e fala assim, ô mãe, é verdade que eu sou burro? Você como mãe, você como pai, você logo vai perceber que aquela criança, ainda quando pequena, ela não chegou àquela conclusão sozinha. Alguém sugestionou, está implícito que alguém participou, induziu essa criança a isso. E aí a mãe pergunta o quê? Quem falou isso para você na escola? Ou quem falou isso para você na rua? Não é assim? Porque está implícita a participação de uma terceira pessoa induzindo, sim ou não? Quem que é essa pessoa? O diabo aqui, que está induzindo a culpa e a vergonha
Por causa do pecado. Então, infelizmente, muitos cristãos ainda vivem assim, debaixo de culpa e de vergonha. Por exemplo, quando o pastor lança um desafio, ou o líder faz um desafio, para que você sirva na célula, para que você sirva, porque ele percebe em você uma unção, percebe em você um encargo, um desejo, percebe em você um chamado, ele desafia você a servir. Mas logo, quando você é desafiado, qual que é a sensação que vem sobre muitas pessoas, sobre muitos crentes? A sensação do quê? De desqualificação. A sensação de incapacidade. Infelizmente é isso que acontece. Por isso que nós temos os cursos, por isso que nós temos os discipulados. Para qualificar, para treinar, para capacitar. Todavia, é importante que você entenda que quando você está debaixo desse sentimento, o sentimento foi induzido por causa de um pensamento. E aonde que se originou esse pensamento? Por algo que foi lançado na sua mente. Uma seta. Uma mentira do diabo. Logo que você foi desafiado, você logo sentiu o quê? Culpa e vergonha. Essa sensação de que, eu não estou preparado. Já reparou como as pessoas falam isso? Você desafia alguém para o ministério, né? E a primeira desculpa é, eu não estou preparado, não. Então, a ideia dele é que ele não está qualificado. Por quê? Porque tem sentimento de culpa, tem sentimento de vergonha, tem sentimento de desqualificação. Foi um sentimento originado pelo pecado. E alguém que está debaixo desse sentimento, que foi gerado por causa de um pensamento que veio de uma sugestão de um terceiro, quem que é esse terceiro? O diabo. Essas pessoas não vão servir a Deus. Essas pessoas não vão atender ao chamado de Deus, porque estão oprimidas por culpa e por vergonha. Então mas como eu não estou preparado. Agora eu pergunto para você, essa é uma mentira do diabo, que é assim, podemos dizer assim, ela é muito eficaz. Porque na realidade, quando vai ser a hora, o momento, o dia, ou a situação em que você vai se sentir preparado para servir a Deus? Quando? Sabe quando? Nunca. Faz 25 anos que eu sirvo ao Senhor. Já tive diversas experiências, me preparo todos os dias. Sabe qual que é o sentimento que eu tenho? Eu não estou preparado. Aliás, quanto mais consciente da responsabilidade, eu fico consciente de que eu não estou preparado. E é justamente aí que entra a graça e o favor de Deus, de você crer na palavra de Deus. Feliz é o homem que tem as suas transgressões apagadas e os seus pecados perdoados. É depender da graça de Deus e não olhar para si. E não olhar para dentro de si, para suas capacidades. Porque nunca estaremos realmente preparados. Por isso que Deus nos deu o Espírito Santo. Somos vasos de barro, mas temos dentro de nós um grande tesouro que nos capacita. Então, os homens, quando Adão e Eva se veem diante dessa situação, e é a situação que muitos de nós vivemos, de a sensação de constante nudez, a sensação de que sempre está faltando algo, é justamente isso que Satanás quer que você pense. Porque assim você não consegue entrar com ousadia diante de Deus. Você não consegue chegar com ousadia diante de Deus. Quantos estão me entendendo? Então essa é a primeira mentira do diabo. É trazer sobre a sua mente culpa e vergonha. Essa sensação de desqualificação. Essa sensação de que você não está apto. Você se sente nu diante de Deus. Parece que está faltando algo. Isso é mentira do diabo. Por que é mentira do diabo? Porque o texto diz, você continuar lendo, que o homem ele vai colher folhas de figueira para cobrir o quê? A vergonha, a culpa. Só que Deus não aceita, porque aquilo é obra humana, que aponta para a religiosidade.
E o que Deus faz imediatamente? O texto diz que Deus mata um cordeiro. Por que Deus mata um cordeiro? Porque uma vez que houve pecado, agora é necessário que o sangue cubra o pecado, cubra a culpa, cubra a vergonha. E o texto diz que Deus pega esse cordeiro, pega a sua pele e faz roupa para o homem e para a mulher. Qual que é o objetivo disso? Neutralizar a mentira do diabo. Tirar do coração e da mente do homem a sensação de desqualificação, de nudez, de incapacidade. Deus veste o homem e a mulher com a pele do cordeiro. E agora eles estão o quê? Vestidos diante de Deus. Agora eles não precisam sentir mais culpa, agora eles não precisam sentir mais vergonha, agora eles podem estar diante de Deus com ousadia, em liberdade. Isso é o que Cristo fez por nós na cruz, irmãos. Isso é o que Cristo fez por nós na cruz. É verdade que um dia nós estávamos debaixo de culpa e de vergonha, mas uma vez que você recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, diz a palavra de Deus, você foi revestido de Cristo. Você foi revestido da pele do Cordeiro. Agora, por isso que diz Romanos capítulo 8, não há mais condenação nenhuma sobre aqueles que creem em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Você está vestido. Aleluia diante de Deus. Isso quer dizer que você está apto, que você está qualificado para ser usado e para servir a Deus. Sabe por quê? Porque agora, quando Deus olha para Adão e Eva, não vê mais o pecado neles. Mas vê o quê? O cordeiro que foi morto por eles. Aleluia. Sabe o que Deus vê em nós quando Ele olha para nós? Quem aqui ainda comete pecado? Levante a sua mão. Todos nós cometemos pecado. Mas o poder da cruz, da obra de Cristo, do sangue de Jesus é tão poderoso que quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê os nossos pecados. Ele vê o cordeiro que foi morto, que foi imolado. Aleluia. Porque nós estamos revestidos de Cristo. Então é mentira do diabo quando você está debaixo de culpa e de condenação. Saia daqui livre hoje em nome de Jesus, da culpa e da condenação. E saiba que você está vestido de Cristo. E que quando Deus olha para você, Ele vê Cristo em você. E Ele tem prazer na sua vida. Quando estão me entendendo, diga amém. Você pode servir a Deus. Porque não há culpa e condenação. Mas ainda há uma segunda mentira do diabo que impede muitas pessoas de servir a Deus, que é o medo do fracasso. Por que algumas pessoas resistem em atender o chamado de Deus para a sua vida? Porque elas têm medo do fracasso, medo da suposta derrota. E foi exatamente isso que Adão sentiu. O texto diz que Adão sentiu medo e porque ele sentiu medo, ele se escondeu. Olha que coisa interessante. Deus disse a Adão que se ele comesse do fruto daquela árvore, o que iria acontecer com ele? Ele iria morrer. Só que Adão entendia isso de forma física e literal. Ele não entendia que a morte da qual Deus estava falando era separação de Deus, era morte espiritual, perda da glória de Deus. Ele entendia que ele iria morrer fisicamente, só que ele comeu o fruto que a mulher lhe deu, e ele morreu fisicamente, irmãos? Não. Então, como ele não morreu fisicamente, qual foi a conclusão óbvia que ele chegou? Bom, Deus falou que se eu comesse eu ia morrer. Isso não é uma ameaça, isso é uma promessa. É tipo assim, quando a sua esposa tá limpando a casa, e aí você chega com o sapato sujo, você vai passar e ela não faz uma ameaça, ela faz uma promessa assim, ó, se você pisar aí, eu vou fazer isso com você. Eu pergunto, quem é o homem que tem coragem de pisar na casa limpa? Porque é certeza que algo vai acontecer.
Talvez você vai tomar uma sapatada. Então, é uma promessa. Como Adão sabia que Deus não mentia e havia feito a promessa, olha, se fizer, vai morrer. Qual foi a conclusão óbvia que ele chegou? Bom, já que eu não morri, agora a hora que ele me vê, ele vai me matar. Por isso que Adão, quando ouve os passos de Deus, o que faz? Se esconde. Vou me esconder, senão se ele me ver aqui, ele vai me matar. Então, medo veio sobre Adão. Mas em última análise, o medo não é o medo somente do fracasso, é o medo de Deus. Porque Adão ficou com medo de quem ali, quando ele se escondeu? Da serpente? De alguma crítica? De caçarem o seu chamado? Não, ele ficou com medo do quê? De Deus. O medo, em última análise, é sempre o medo de Deus que nós temos. Talvez você fale assim, é interessante, né? As pessoas falam assim, eu tenho medo de andar de avião. Como assim medo de andar de avião? Como assim medo de voar? Você tem medo que algo vai acontecer com você lá dentro do avião? Alguém vai te assaltar e etc e tal? Não. Em última análise, o medo é de você encontrar com Deus, porque você sabe que se você for andar de avião, você corre risco do avião cair e morrer, e um dia você tem que se encontrar com Deus. Então, em última análise, o medo é de quem? De Deus. Então, o crente que vive debaixo de culpa e de condenação, ele não tem medo de andar de avião, ele tem medo de morrer e ter que encontrar com Deus. E esse é o mesmo medo que os ímpios vivem constantemente. Porque que quando você era ímpio, você deitava a sua cabeça no travesseiro e você não conseguia ter paz, não conseguia dormir de noite? Você achava que era depressão, você achava que era isso, você achava que era crise de ansiedade, mas resumindo era o quê? Era medo de morrer e você ter que comparecer diante de Deus. E prestar conta diante de Deus. Porque a Bíblia diz que é isso que vai acontecer. Então, em última análise, o medo é de Deus. Por que muitos ímpios não vêm no culto ou não vai à célula quando você chama? Porque ele está como Adão depois que pecou. Ele sabe que pecou. E ele sabe que a ira de Deus está sobre ele. Então ele tem medo de encontrar com quem? Com Deus. O que o crente desviado tem mais medo, irmão? Fala para mim. Ele tem medo de vir num culto como esse e Deus usar o irmão, a irmã, um profeta, o pastor para revelar o pecado dele. Em última análise, ele tem medo do quê? De encontrar com Deus. Então veja, esse medo, ele tem diversas faces, mas na realidade é tudo medo de Deus. É medo de que Deus não vai honrar. É medo de que Deus não vai suprir. É medo de que Deus não vai cuidar. Então o pastor faz o desafio para os irmãos servirem. Irmãos, precisamos de líder, precisamos de anfitrião, precisamos de líderes para kids. Aí o irmão fala assim, eu não sei cuidar de kids. Eu tenho medo de não dar conta das crianças. Ser líder. Eu tenho medo de falar em público, já viu? Eu tenho medo do fracasso. Não, eu tenho medo de assumir o compromisso, né, e não dar conta. Precisamos de anfitrião na célula. Por que o anfitrião não atende? Tenho medo. Aquelas crianças vão destruir minha casa. Acabei de fazer minha pintura nova agora. Mas em última análise, qual que é o medo? É o medo de Deus não cuidar. É o medo de Deus não suprir. É o medo de Deus não honrar você. É o medo do fracasso. Eu vou assumir, mas se eu fracassar? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, é o medo de ficar exposto e a pessoa perceber que apesar de você ser líder, você é um ser humano e que você tem falhas. E muitos temem isso. Temem isso. Então por isso fala assim, não vou mexer com isso não, deixa quieto, esse negócio não é para mim. E por causa do medo, seu ministério é paralisado, você não agrada a Deus, a obra de Deus não avança, e o inferno triunfa sobre a igreja e sobre a sociedade. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, imagina só a situação. Imagina que eu estou aqui, de repente, manifesta um endemoniado. Ou aqui ou na célula. Você
situação que você quiser imaginar. Normalmente a gente pede para retirar, para ir para uma sala, né, e ali vamos orar, fazer o processo de libertação. Mas imagine que aconteça assim, o pastor tem a brilhante ideia. Irmãos, hoje nós vamos fazer diferente. Hoje, vamos chamar um endemoniado aqui na frente, colocar ele aqui na frente. E você vai me ajudar a orar por esse endemoniado aqui. Você vai pôr a mão na cabeça dele e vai repreender o demônio na vida dele. Então eu vou orar e Deus vai revelar qual vai ser o irmão que vai fazer esse trabalho. A hora que eu começar a orar aqui, para Deus mostrar quem vai expulsar esse demônio, você começa a orar aí. E qual que vai ser a sua oração? Senhor, cega ele agora, Senhor. Que ele não me veja, Senhor. Que ele tenha a sensação que eu faltei no culto hoje. Por que, irmãos, isso acontece? Porque você tem medo. Quem aqui já teve medo de demoniado manifestar na sua frente? Quem já teve medo? Tinha o irmão lá, o irmão Sandro, né? E ele tinha esse líder de célula, ele tinha esse receio. E um dia eu falei para ele, ó, só porque você tem medo, a próxima célula vai manifestar um demônio lá. Irmãos, e manifestou mesmo. E ele com medo mesmo foi lá e repreendeu o demônio. Por quê? Porque nós estamos constantemente debaixo desse medo. Medo de quê? Medo de que Deus não vai honrar. Ah, meu Deus, e se eu for lá e se eu passar vergonha? Se eu repreender e o demônio falar que eu peguei as bananas do vizinho, eu vou passar vergonha, Deus. E a gente tem esse constante medo de não ser honrado por Deus, de Deus não suprir, de Deus não cuidar. Então, isso é o quê? Medo que paralisa. O medo é um espírito que paralisa e você não consegue responder a Deus. Foi isso que aconteceu com Adão. O medo é algo sério, irmãos. Ele é um espírito que paralisa você. Então, Satanás traz mentira na sua mente para que haja medo em seu coração e você fique paralisado e você não consiga responder a Deus. Não dê lugar ao espírito do medo, porque é fruto das mentiras do diabo. Só que a Bíblia diz em 1 João 4,18, se puder projetar, 1 João 4,18, diz assim, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, o espírito do medo. Olha que legal. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então olha que coisa interessante. A Bíblia diz que existe uma maneira de nós vencermos o medo. E qual que é a maneira de nós vencermos o medo? É nós estarmos firmados no amor. Que amor é esse? É o amor do primeiro mandamento? Que você deve amar a Deus sobre todas as coisas? É esse amor? É, irmãos? Não. Esse é o meu amor para com Deus. Não é esse amor que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando do amor com que Ele nos amou. Esse é o verdadeiro amor. Eu só vou conseguir amar a Deus de fato quando eu entender o quanto eu sou amado por Deus, o quanto Deus me amou e colocou o seu próprio Filho na cruz por amor a mim. Quando eu entendo o quanto eu sou amado, eu venço o medo. O medo de não ser suprido. O medo talvez de Deus não honrar. O medo talvez de Deus não cuidar. E quando eu tenho consciência do quanto eu sou amado pelo Pai, ainda que eu passe por algum tipo de fracasso, derrota momentânea, eu sei, no final vai ser bênção para mim, porque o Pai me ama. O Pai cuida de mim. É interessante, né? Nós estamos muitas vezes conscientes do pecado, conscientes do medo, e não temos a consciência do quanto nós somos amados, irmãos. É necessário que você entenda que como filho de Deus, você é amado. E que Deus não vai deixar você sozinho na quebrada, se não for necessário. Porque às vezes é necessário para o nosso crescimento. E isso também é amor.
Eu precisei fracassar alguns momentos da minha vida, no meu ministério, para me entender que mesmo depois do fracasso, Deus continua me amando. Que mesmo depois do fracasso, a unção de Deus continua sendo aperfeiçoada. Que mesmo depois de fracasso, a vida não para. Esse é o verdadeiro amor. O amor que a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, esse amor é que vence o medo. Então, quando você tem essa consciência, não é que você não vai passar por dificuldades, não é que você não vai passar por problemas, não é que o seu ministério, o seu chamado vai ser só flores. Não, não é isso não. É que embora você passe por situações e circunstâncias difíceis na vida, você sabe, o Senhor está lá com você. No meio da luta, no meio da batalha. O Senhor está cuidando de você. O Senhor não te abandonou. E quando você sabe o quanto você é amado, você sabe que aquilo que você está passando é para o seu próprio bem, para o seu crescimento, para o aperfeiçoamento da sua fé. Que é justamente o que Deus diz em Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, verso de número 1. Deixa eu ver. Isso, 1 e 2. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não tema, não tenha medo. Sabe quantas vezes a Bíblia diz não tema? Sabe quantas vezes? 366 vezes. 365 para cada dia do ano e mais uma para o ano bissexto. A palavra de Deus é perfeita e o Senhor é perfeito. Não tenha medo, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessares as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Ou seja, o fogo não arderá em ti. Quantos creem nessa palavra? Veja, a promessa não é que Deus não vai permitir que nós não vamos passar por momentos difíceis. Não, nós vamos. Mas Ele está dizendo, esses momentos difíceis não vão fazer com que vocês sejam destruídos, sejam totalmente derrotados como o ímpio que não tem o Senhor. Vai ser diferente o final, porque ainda que você passe por meio de, o resultado será outro. É isso que o Senhor promete para nós. Então talvez, eu não sei qual que tem sido o medo que tem impedido você de atender ao chamado de Deus e de servir ao Senhor naquele dom e naquela unção que Deus te deu. A palavra de Deus é para você, não tema. Não ceda às mentiras do diabo. Não tenha medo. Quem está me entendendo, diga amém. A terceira mentira do diabo é que você já tem problemas demais. Então você não pode servir a Deus, você não tem tempo para o ministério, você não pode atender o chamado do Senhor, você não pode assumir um compromisso, porque afinal de contas você já tem os seus problemas. Então você não pode ajudar outras pessoas, porque você tem os seus problemas. Você tem problemas no seu trabalho, você tem problemas na sua família, às vezes você tem problemas no seu casamento, e etc. e tal. O inimigo lança a mentira no seu coração de que porque você tem algum tipo de problema, então você não está qualificado, habilitado, você não pode servir ao Senhor. Você não pode se comprometer e se aliançar com o Senhor, com a igreja local. Então o diabo constantemente está lançando na mente desses irmãos, você quer servir, você quer ser líder, você quer ser anfitrião, mas você não consegue resolver nem os seus problemas, você quer ajudar os outros a resolver os problemas dos outros. Não é assim, irmãos? Constantemente nós estamos debaixo dessa seta maligna.
Mas você quer atender o chamado divino, você não consegue resolver nem os seus problemas, filho. Quem que fala isso, irmãos? É o diabo, mentindo, trazendo desânimo, paralisando você. Tem um exemplo muito interessante na palavra de Deus, que está lá em 1 Samuel capítulo 23. 1 Samuel capítulo 23. Eu vou contextualizar para você. Vamos ler rapidamente. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Olha que coisa interessante. Havia uma cidade que estava passando por um problema, uma situação difícil. E ela precisava de ajuda. Davi, sabendo da situação, como líder, como alguém que tinha encargo, como alguém que sabia que tinha um chamado de Deus, ele vai consultar o Senhor. Senhor, eu devo ir? E o Senhor fala: vai e ajude. Só que eu pergunto para você, Davi tinha algum problema naquele momento da vida dele, irmão? Você acha que Davi tinha algum problema naquele momento da vida dele? Quem acha que sim, levanta a mão. Sim, eu já ministrei para os irmãos. Davi estava vivendo o pior momento da sua vida. Davi estava tendo que se esconder em cavernas no meio do deserto, porque Saul estava perseguindo ele ferozmente para matá-lo. Eu pergunto para você, alguém que está tentando sobreviver, você acha que essa pessoa tem problema, sim ou não? E mesmo com seus problemas, o que Davi faz? Davi vai ajudar outras pessoas. Davi vai servir. Davi vai fazer a vontade de Deus. Atender ao chamado de Deus. Mesmo com problemas, e problemas sérios. Eu não acredito que nenhum aqui de nós tenhamos o mesmo problema que Davi. Que esteja correndo o risco de sair ali fora e alguém te dar um tiro. Não. Nossos problemas são muito menores. E Davi, mesmo passando essa situação, Davi decide servir. Servir. Então é mentira do diabo que porque você tem problemas, lutas e dificuldades, você não pode servir outras pessoas. E que você não é útil no reino de Deus. Quantas vezes, irmãos, eu sei que isso acontece com todos aqueles que estão servindo ao Senhor. Quantas vezes eu tive que liberar a palavra sobre a vida dos irmãos, mas naquele momento era eu que estava precisando receber uma palavra. Era eu que estava precisando receber uma palavra, porque a situação não estava fácil. Muitos de vocês já viveram isso. Quantas vezes eu tive que orar pelos irmãos, colocar a mão sobre os irmãos, abençoar e profetizar, mas naquele momento eu queria que ele orasse por mim, porque a situação não estava fácil. Mas mesmo com problemas, com lutas e dificuldades, o chamado e a vontade de Deus para nós é que devamos servir aos irmãos. Até porque se formos esperar não ter problema nenhum para servir alguém, sabe quando nós vamos servir alguém? Nunca. Porque sempre temos algum problema. Então não dê desculpas. O seu problema não é uma desculpa para não servir a Deus. Sempre vamos ter algum tipo de problema. Uma hora você tem um problema com seu patrão, uma hora você tem um problema com seu empregado, uma hora você tem um problema com sua sogra. Sogra não, graças a Deus a sogra é mesmo. Uma hora você tem um problema com a sua esposa e etc e tal. Uma hora você tem um problema financeiro, uma hora você tem um problema de saúde e nunca ninguém está sem nenhum problema. Por isso que a vontade de Deus é que nós sirvamos mesmo com problemas, com lutas e dificuldades. É um equívoco você pensar que porque você não tem determinada coisa, não viveu determinada experiência, Deus não vai te usar para proporcionar isso na vida de outras pessoas. Então, um exemplo muito interessante na Bíblia, está em Gênesis,
que é o exemplo de Abraão, que orou por Abimeleque. Qual que é a situação? Deus havia feito promessas para Abraão, que Abraão ia ter filho. Só que passaram 25 anos e o filho ainda não havia chegado. Deus fala com Abraão e fala para Abraão fazer o quê, irmão? Você vai orar pelo rei de Salém, Abimeleque, e você vai orar uma oração bem específica. Você vai orar para que ele tenha filhos e filhas. Só que o próprio Abraão não tinha filho ainda. Abraão vai e ora por Abimeleque, o que é que acontece? Ele começa a ter filho à torta e à direita. Mas Abraão tinha tido filho ainda? Não. Então é mentira do diabo de que você, porque não viveu certas situações, você não tem uma autoridade para abençoar a vida da outra pessoa, não. A nossa autoridade não está naquilo que nós vivemos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos. A autoridade está na palavra de Deus. E quando você coloca isso em prática, a sua fé na palavra de Deus, Deus vai te usar para abençoar outras pessoas também. Então não dê desculpa. O seu problema não é uma desculpa. Vira para o irmão do lado e fala para ele, irmão, o seu problema não é nada. Fala para ele. Você pode servir ao Senhor assim mesmo. 2 Coríntios 6:10. 2 Coríntios 6:10. Põe o 9. Como desconhecidos, apesar de bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos. Espancados, mas não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos outros. Nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia. Aleluia. O que Paulo está falando aqui, irmão? Paulo está dando um retrato do que ele vivia. Muitas vezes era isso que ele sentia, era essa a situação. Mas mesmo assim, o que ele está dizendo? Como pobres que enriquecem a muito. Mesmo tendo problema, mesmo tendo crise, mesmo tendo dificuldade, Deus me usa para abençoar outras pessoas. E é isso que Deus quer fazer conosco. Amém, irmãos? Então é mentira. É mentira do diabo. Não aceite as mentiras do diabo. Né? De que você tem problemas e não pode servir. E por último, uma mentira muito comum que impede as pessoas de servirem a Deus. E aquelas pessoas que um dia já serviram no ministério. Essas pessoas são constantemente bombardeadas com essa mentira do diabo. Que a mentira fala assim, o diabo fala assim para você, ninguém valoriza. Ninguém valoriza o seu trabalho. Ninguém valoriza o que você faz. Não tem ninguém vendo. Quem já recebeu essa seta? Ninguém se importa. O que você faz não tem importância, é irrelevante. É mentira do diabo isso, irmãos. É seta maligna. Em outras palavras, o que o inimigo está dizendo? Olha, o seu ministério é um ministério ingrato. Ou seja, o seu serviço é um serviço que não é útil, não é importante, é irrelevante. É isso que o inimigo lança na mente de muitas pessoas. Quantas vezes eu já ouvi, o ministério é ingrato, a igreja é ingrata. Não. Tem pessoas que são ingratas, é verdade. Normalmente, pessoas que têm esse tipo de sensação, é porque em algum momento da sua vida, do seu ministério, do seu chamado, serviram a Deus esperando algo de homens, esperando um reconhecimento, esperando uma recompensa, esperando um elogio, esperando que talvez alguém jogasse purpurina pelo que estava fazendo. E aí essas pessoas se frustram, e abandonam, e desistem. Ou ao verem outros passarem, por isso não atendem o chamado de Deus para suas vidas. E por isso não servem ao Senhor. Não servem à igreja local. Essas pessoas se sentem desmotivadas. Não têm paixão, empolgação para servir.
porque estão debaixo de uma mentira do diabo. Agora, é bem verdade que ao servir, nós encontraremos pessoas que serão ingratas. Você vai estender a mão, você vai orar quando precisava de oração, você vai ajudar, você vai socorrer, e elas não vão nem sequer agradecer. É verdade. Olha que coisa interessante, né? O mesmo exemplo que eu leio, o texto que eu usei de 1 Samuel, capítulo 23, 1 Samuel 23, agora o verso 10 e 12. Olha que coisa interessante. Davi socorreu, Davi ajudou, Davi serviu. E aí depois Davi consulta o Senhor e vai orar de novo ao Senhor. Pela segunda vez. Então orou: ó Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. Então é assim, Davi fez o bem, semeou coisas boas, serviu. Talvez Davi estava pensando assim: agora que eu fiz coisa boa, Deus vai me abençoar, não vai ter problema, agora vai ser só bênção. E aí Davi descobre que Saul continua perseguindo ele, está chegando na cidade que ele ajudou, está chegando perto, está no seu encalço, e Davi vai perguntar para Deus: ele vai me pegar mesmo, Senhor? Ele vai me alcançar mesmo? Ele está vindo para me matar? E aí Deus falou o que para Davi? Pior que vai, Davi. Pior que vai. Aí continua. Respondeu, e Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila, e Davi vai de novo orar pela terceira vez, será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: o quê? Pior que vão entregar, Davi. Davi serviu, atendeu à vontade de Deus, fez o bem. Mas aquele povo foi o quê? Extremamente ingrato. E denunciaram Davi. Não entregou porque Davi fugiu. Porque Deus avisou Davi. Mas Davi também ficou em paz. Porque agora ele sabia: bom, não posso esperar nada. Eu fiz o que tinha que fazer, fiz a vontade de Deus. Não é porque os outros fazem o mal que o meu caráter é afetado, eu vou continuar fazendo bem. E Davi fica em paz. Continua servindo ao Senhor. Então, ao servir, vamos encontrar pessoas que serão ingratas. Mas isso não deve nos desencorajar, irmãos. Isso não deve nos desmotivar. Sabe por quê? Porque o que o outro faz de mal não deve interferir no meu caráter, que faço bem. O pastor Ricardo já falou isso. Amém? Só que é mentira do diabo também que só existe pessoas ingratas. Porque é assim, né? O ministério é ingrato. As pessoas são ingratas. Mas não são todas, irmãos. Então é mentira do diabo. Porque também encontraremos pessoas que serão gratas. E encontraremos pessoas que serão abençoadas. E essas pessoas serão gratas a você pela maneira como Deus te usou, pela vida dela inteira. Um exemplo lá em Atos capítulo 28. Atos 28. A partir do verso de número 10, se puder projetar. Então, quando você ouvir assim, normalmente quando você vê esse tipo de comentário, é tudo generalizado. Né? É todos, é todas. Todos não. Então, cuidado com a generalização. Olha o que diz Atos. O que está acontecendo? Deixa eu contextualizar os irmãos. Paulo vai viajar para Roma. Na viagem para essa ilha de Malta. Eles têm que abortar nessa ilha porque aconteceu uma grande tempestade, para eles não morrerem. Eles descem ali naquela ilha. Deus opera um milagre. Paulo chega na ilha, vivo com todos. A hora que Paulo chega, ele faz uma fogueira para eles, para os homens. Aí Paulo vai
pegar uma lenha para colocar na fogueira. A hora que ele pega a lenha para colocar na fogueira, uma serpente vem, a serpente venenosa vem e pica Paulo. Morde ele. Você percebe que tem sempre serpente envolvida, né? Cuidado. A serpente pica Paulo, aí o povo daquela ilha, o que pensa? É amaldiçoado. Está debaixo do castigo de Deus. Vai morrer, vai apodrecer. O que acontece com Paulo? Coloca, é mordido, fica na fogueira, não morre, fica em paz. Percebendo que Paulo não morreu, o que o povo fala? É um Deus, é homem de Deus, tem algo de sobrenatural nele. Paulo fica ali com aquelas pessoas durante um dia, vai passar 3 dias na casa de um homem, lá tinha um homem enfermo, sofrendo de enfermidade, com diarreia. Paulo ora, aquele homem é curado, chegam outras pessoas, Paulo ora, mais pessoas são curadas. Chega o dia de Paulo se despedir, ir embora e continuar a viagem. O que aqueles irmãos fazem? Olha o que eles fazem. Eles nos prestaram muitas honras. E quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Aleluia, aleluia. Então é mentira do diabo de que você vai fazer o bem e só receber o mal. É mentira do diabo de que o ministério é ingrato, porque tem pessoas que serão extremamente gratas e porque elas foram abençoadas pelo seu serviço, também te abençoarão. Porque elas receberam em algum momento uma semente na sua vida, elas também semearão na sua vida. Então é mentira do diabo. Então ao servir, saiba, vai ter pessoas que te trarão imensa alegria, porque Deus te usou para servi-las. Aleluia. Todavia, não é essa a nossa motivação, esperar algo de alguém. Nós não fazemos com essa motivação. Que o nosso coração, ao fazermos qualquer coisa e ao servirmos, seja servir ao Senhor. E tudo o que fizerdes, façais como para o Senhor. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Porque é Deus quem vai o quê? Recompensar. Talvez você está servindo ao Senhor e você tem a sensação, não tem ninguém vendo, não tem ninguém valorizando. Parece que eu sou invisível, mas não é verdade. Mateus 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, que te ama, ele faz o quê? Ele o recompensará. Por que você acha que Deus vê você no seu quarto quando você está orando, mas Deus não te vê quando você está servindo? E por que você fica triste? E por que você fica abalado? Porque você não recebe um elogio? Porque alguém não bate nas suas costas e dá um tapinha e fala assim, irmão, que bênção, hein? Não, o Pai está te vendo. É isso que importa. Não importa se ninguém vê, o que importa é que o Pai está vendo. Porque se você receber a sua recompensa aqui, o tapinha nas costas, o presentinho, você não vai receber a sua recompensa lá. E eu prefiro receber a minha recompensa lá, porque ela é muito maior. Amém? Hebreus 6:10, já estou encerrando. Hebreus 6:10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudar. Então, quando você está servindo a igreja local, quando está servindo a sua célula, quando você está servindo aos seus irmãos, você está demonstrando amor para com quem? Para com o próprio Deus, para com o próprio Jesus. Então, servir aos irmãos é servir a Deus. Quando Paulo está no caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, ele tem um encontro com Cristo. Ele é abalado, há uma pergunta que surge, e qual que é a pergunta? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas Paulo estava perseguindo quem? A igreja, os cristãos.
Então, quando você serve, você também não serve só os cristãos, você está servindo a Deus. Não esqueça disso, irmãos. Ao servir os irmãos, estamos servindo a Deus, e a recompensa virá do Senhor para cada um de nós. A sua recompensa não é o seu like lá na internet, irmão. A sua recompensa é um galardão muito mais glorioso que é nos reservado pelo Senhor na sua glória. Apocalipse capítulo 22, 12. Apocalipse capítulo 22, 12. Eis que venho em breve, aleluia. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Com o que fez. Você tem feito algo para o Senhor? Fique em paz. A recompensa virá. E quanto mais demorar, mais juros será acrescentado. Maior será a recompensa. Quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Quero orar com a igreja de Jesus. Nesse momento, feche seus olhos para encerrarmos. Quero orar com você, irmão. Quero orar com você que constantemente tem estado debaixo de ataques, de setas malignas, para que você não sirva a Deus, para que você não atenda o chamado de Deus, para que você não atue na área em que Deus quer te colocar.